arroz, porque eles viram que o chinês come muito arroz. Eita, arroz bom. Trouxeram pra divulgar. Que é o arroz, tá aqui a marca, ó. Cadê ele? Cadê ele? E o arroz, cadê ele, viu? Aí eu vou falando e tu vai dizendo que é bom. É isso aí, galerinha. Chegou no mercado uma coisa boa pra você comer. Arroz Cadele. Mais saúde! Tá com fome na hora do almoço, coma arroz Cadele. Muito bom! Na hora do almoço, sua família todinha reúna todo mundo pra comer arroz Cadele. Todo dia! A rosca dele é a melhor. Não tenha pena. Coma a rosca dele com vontade. Toda a família. Como é? A rosca dele, mano. Uma rosca dele, ó. Se manga, turma! Que foi? Como é? Você fala de novo. Coma a rosca dele. Aí tem, sem vergonha, mano. Vou falar comigo, mano. É doido, mano.